Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero trazer uma história de Paulo em Atos. E também, na verdade, não vai ser Paulo, vai ser Pedro. Na Bíblia vai ser Pedro. Atos capítulo 1, versículo 15. Aí que fala que Atos 1, que fala que aí fala que e naqueles dias levanta-se Pedro, número dos discípulos. Ora, a multidão junta de quase 120 pessoas disse: Homens e irmãos, convinha que cumprisse a escritura que o Espírito Santo pedisse pela boca de Davi aos filhos de Judas, que foi guia daqueles que perderam a Jesus. Porque foi contado conosco que alcançou sorte nesse ministério. A história de Pedro em Atos 15 falou que Pedro ele chamou o cientista, por exemplo, aí fala que e naquele de Pedro, no meus discípulos, olha a multidão, de quase 120 pessoas, disse: meus irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi aos filhos de Judas, o que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. E mas aqui falou que sabemos que Judas traiu Deus por ter moeda na mesa de Santa Ceia. Porque veja bem, Deus, ele falou assim: aquele que me traiu, vem aqui agora. É para dizer que Deus falou assim: aquele que põe a mão no prato, há de me trair hoje ainda. Na mesa estava Pedro e Judas. É para dizer que Deus falou assim para Judas: você me trai? Aí Pedro disse: Pedro é meu. Aí Pedro disse: Deus, eu sei que amo o Senhor, eu sei que amo o Senhor. Aí Pedro falou assim: pela alma dos teus filhos, ele falou assim: não, eu amo o Senhor, eu amo o Senhor. Aí para dizer que Judas falou assim: porque no tempo ele fala assim: Rabi, mestre, será que por acaso é eu? Aí para dizer que Deus fala assim: é você mesmo que diz isso. Aí para dizer que Judas foi falar com Pilatos, poder pegar a moeda, ou seja, comprar a moeda para que traz na mesa para trazer Jesus. Ou seja, Judas pegou a moeda, falou assim: Pilatos, eu vou te pagar para poder levar as moedas para a mesa. Judas pegou a moeda, ou seja, a moeda é de Pilatos, a moeda de Pilatos, só que para dizer que Judas pegou a moeda e ele comprou a moeda. É para dizer que Judas pegou a moeda e falou assim: ele pensou: se Deus falar que sou eu, vou ter aqui na mesa. Ou seja, o inimigo estava em Judas, só que Judas não era inimigo. Judas era um homem que sempre pecava, só que não era pecador. Por assim, sou mau, sou ruim, não. O inimigo falou assim: Deus falou assim: aquele que me trai, põe a mão no prato que tiver aqui. Ou seja, quando Cristo ele vai partir o pão, o inimigo vai e se põe de Jesus. Ou seja, é para dizer que Judas, ele está na mesa lá para poder ser com Cristo. É para dizer que quando Cristo, que é Deus, ele vai partir o pão assim, partir, o inimigo entra dentro de Judas. É para dizer que Judas fica possuído e falou assim: mestre, Rabi, por acaso será que eu vi daí? Ele disse: é você mesmo que disseste isso. Aí Pedro, que estava na mesa lá, falou assim: mestre, será que foi eu que vou te negar? Aí ele disse: vem aqui fora. Aí ele falou: olha aqui mim, por acaso você me ama e agora ou você quer me negar? Aí Pedro aqui ele falou assim: mas antes que o irmão que vezes você vai me negar. Pedro falou assim: mas Senhor, eu amo o Senhor demais, eu não chegar. Aí Pedro aqui, Pedro, ele falou: jamais vou te negar. Aí Pedro aqui ele falou assim: olha lá, se eu ganho 30 vezes,
você vai me negar. Aí falou, não vou. Aí negou. Ou seja, no capítulo que estou aqui, e a do que fala aqui, aí fala aqui, ó, fala bem cá, aqui, não precisa se faquear, de faquear. Meus irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo pediu pela boca de Davi, acerca de Judas, que nem tipo, pegar, que nem Deus pegar o pão, cortar, ou seja, partir o pão, e depois dar para os discípulos, é isso. Aí fala aqui, porque foi contado conosco e alcançou o mistério. Ora, eles adquiriram um campo com guardador da iniquidade, e principado, e bênção pelo meio de todas as suas estranhas, e derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que essa papalinca, esse campo se chama a Sodoma, e isto é campo de sangue. No versículo, em outro versículo, tem que falar aqui, aí fala aqui, para que tome parte nesse mistério apostolado de que Judas se desviou para o seu próprio lugar. Ou seja, aqui fala que Judas, ele começou a falar com Pilatos, pegar a moeda para poder comprar moeda, para poder ter Jesus que ele fez agora. Aí pode que Judas, ele em vez de querer seguir o caminho da cruz, que é Deus, eu vou te amar, Deus, eu vou te seguir até o dia que morrer, não. Ele decidiu encher o coração de riqueza de coisa, porque assim, Judas foi pegar Pilatos para poder comprar moeda de Pilatos. Ou seja, Judas foi lá e comprou moeda para poder ter Deus na mesa. Ou seja, se Judas, por exemplo, se Judas amasse Deus, ele não ia ter moeda, ele ia ter a palavra assim, eu vou te amar, tá em paz. Ele também fala assim a Deus, como é que está o Senhor até agora? O que ele vai fazer depois? Não. Ele fala assim, em vez de seguir, ele fala assim, Deus, vou te amar, não. Ele saiu de servir a Deus e foi comprar moeda por ele. É negar a Deus até Jesus por beijo. Aí pode dizer que no versículo, aí que fala aqui, ouvindo você falar aqui, ele lança de sortes, caiu sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os apóstolos. Aí pode dizer que Deus, ele não gostou do que Jesus fez com Jesus. Aí pode dizer que Atos 1 versículo 10 fala aqui, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que dele se pôs 2 homens, vestidos de branco. No versículo, falava aqui, e quando dizia isto, vendo, ele foi elevado às alturas, e uma nuvem recebeu aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, e eis que junto dele se puseram 2 homens. No versículo inteiro fala aqui, no versículo primeiro texto, porque eu estou na metade. Então eu vou ler aqui no versículo 7, fala aqui, ele seria, não vos pretendo saber os tempos e estações que o Pai estabeleceu para o seu poder, mas o Espírito Santo, para que a devesse vós e ser testemunhas tanto em Jerusalém como toda a Judeia e Samaria. Que fala que Deus nos chama de ter chamada. Por exemplo, pregador, eu não sei pregar, não sei cantar de falar. Se você começar a falar Deus, eu vou falar com o Senhor na cama, vou começar a falar na igreja, vou falar onde quiser. O importante é não largar da palavra, a Bíblia, larga da oração, porque a oração, que eu falei, a oração preenche, ela multiplica a tua fé da palavra. E quando a pessoa tem o Espírito Santo, é para crescer na fé da palavra. Por exemplo, eu vou crescer no dom da palavra, para eu crescer na fé da palavra. Por exemplo, eu leio a palavra, estou cheio. Eu começo a orar, fico mexendo, porque ou seja, a oração, eu vou comunicar com Deus o que eu quero falar para Ele. E a pregação é você ler o que Ele quer que você escute a palavra, para Ele falar para poder falar com você, talvez o texto da palavra, para poder te abençoar. Ou seja, quando você vai ao culto
pessoa culto, o povo fala assim, irmãos, o mundo dava toda coisa errada, dava pecado pra sei lá. Só que, irmãos, quando você entra pro Evangelho, é só bênção, só vitória, é só livre do pecado. Por exemplo, o povo tem pecado, né? O povo pecava lá e errava lá. Só que você fala assim, irmãos, quando você chegou em casa, ou seja, você é pecado, você era mal lá, é quando Cristo te buscou do pecado, você virou pecador, virou uma alma em paz para que você era ligado pelo pecado que você fez. É por isso que Deus nos preenche a alma para aliviar do pecado, as agonias, as angústias do pecado. Por quê? Porque toda pessoa que serve a Deus muda o corpo, a alma, para poder estar aqui. Por exemplo, a pessoa que não lê a palavra, ela está agoniada, está com ansiedade, ela está com depressão, está com depressão. Por exemplo, meu pai não, mas não, mas eu. Aí por exemplo, que a pessoa que lê a palavra vai falar, ele aqui com mim, por exemplo, aí por exemplo, deixa aqui.